Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade no nosso projeto, que a gente está trabalhando no MeuFlix. É um projeto que utiliza a tecnologia de desenvolvimento front-end React. Na aula passada, a gente não mexeu no nosso projeto em si. A gente estudou e entendeu como criar um back-end em React sem programação, low code. Então, a gente viu como funciona o JSON Server. Então, a gente conseguiu, através de requisições HTTP, GET, POST, DELETE, PUSH, fazer inserções, alterações, remoções dentro de um arquivo JSON. Então, a gente vai ter a nossa API utilizando o JSON Server e ela vai ser responsável por controlar, por fazer a gestão dos dados. Então, ao invés de a gente desenvolver uma API ali do zero, onde a gente não teria tempo hábil para poder fazer isso nesse momento, logicamente fica aí a dica para quem tiver interesse buscar mais informações sobre desenvolvimento do back-end, mas a gente consegue utilizar o JSON Server e tem diversas aplicações rodando e aplicações mais simples conseguem funcionar tranquilo com o JSON Server. Então a gente viu isso funcionando. Para quem não participou, não viu, na última aula, no material, na videoaula, tá, o passo a passo de como a gente trabalhou, de como a gente utilizou o JSON Server. Agora hoje, vamos voltar aqui. Agora hoje a gente vai voltar a trabalhar na nossa aplicação mesmo. Então, o objetivo da gente utilizar o JSON Server é tornar o nosso sistema dinâmico. Então, com que a gente consiga, porque da forma que está hoje a nossa aplicação, a gente consegue, a gente tem os nossos dados lá, que eles estão armazenados dentro de um arquivo JSON, a gente consegue manipular ele direto só nos arquivos, mas se a gente for disponibilizar isso para um usuário final, ele não vai conseguir fazer a gestão do sistema, ele vai ficar dependendo da gente, né? Então, você vai ter que fazer qualquer alteração. Então, o objetivo é que a gente consiga inserir novas categorias, inserir novos vídeos e depois fazer a manipulação disso, fazer remoção também, se for necessário, e etc. Mas a gente vai fazer isso principalmente para poder entender ali como utilizar um back-end, como fazer esse controle. Então, para isso, a gente vai utilizar um sistema de gestão de formulários. Então, a gente vai ter formulários. Quando a gente vai trabalhar com formulário em React, a gente tem toda a questão de manipulação dos estados. Então, a gente tem o form ali. O form vai ter vários fields, vários campos ali. E conforme a gente vai digitando ali, eu já posso pegar o estado dessas alterações, mas na hora que eu dou o submit, eu vou pegar todos esses dados e enviar para uma função, para que essa função faça ali a comunicação com o nosso back-end. E aí a gente pode fazer isso de forma manual no React, que dá um pouquinho mais de trabalho fazer o controle do estado de todos esses inputs. E tem algumas libs para a gente poder trabalhar com formulários em React. Então, sempre quem vai trabalhar, quem está desenvolvendo em React, dificilmente você vai usar do nada ali. Então, tem várias libs ali e o pessoal acaba utilizando uma delas para poder fazer a gestão de formulários. E aí, dentre algumas várias aí que eu testei, que eu já tinha utilizado anteriormente, a gente vai utilizar o React Rookie Forms. Então, aqui eu vou colocar o link dele aqui, já está até lá dentro do nosso Google Sala de Aula. Então, se entrar aqui dentro do nosso Google Sala de Aula, tem o link dele. Então, quem quiser ver aí o que ele é, tem um tutorialzinho do React Rookie Forms e tem a comparação dele aqui com alguns outros. Então, tem o Formic, que ele é muito utilizado, tem o Redux Form e aqui está o React Rookie Form. Então, cada lib de gestão de formulários em React, ele trabalha de uma maneira diferente. E ele dá poder, logicamente, para que você não precise ficar fazendo muitas coisas na mão, do zero. Basicamente, o que ele vai fazer? Eu consigo falar que um input ali, qual que é o padrão que ele vai ter, qual que é o padrão de validação que ele vai ter, mensagem que já vai estar associado. E ali, pro form, eu consigo falar que qual função que vai ser o meu handle submit. Ou seja, que vai manipular os meus dados quando eu clicar no meu botão enviar. Então, é porque a gente não mexeu de forma direta. Mas se a gente for fazer de forma direta, a gente tem que fazer o controle de cada um desses inputs para poder manipular os dados dele. E aqui, utilizando uma lib de gestão de formulários, isso facilita bastante a nossa vida. Então, o React Rookie Form ele vai servir para quê?
para quando eu clicar no Submit, ele vai pegar todos os dados que estão ali no formulário, vou passar ali para uma função e ele vai conseguir funcionar e a gente consegue fazer todas as validações que a gente precisar. E para poder fazer a parte visual, a gente vai utilizar o Bootstrap. Então, a gente poderia utilizar qualquer outra lib aí ou referência para poder estilizar, a gente vai utilizar o Bootstrap aí que vocês já estão acostumados e é bem mais fácil também. Um minutinho só. Pessoal, retomando aqui. Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, como eu falei, sempre a gente vai precisar utilizar várias libs. Então, tá vendo que cada vez mais a gente está utilizando outras libs. A gente vai utilizar aqui o nosso React Look For. Então, a gente precisa instalar ela primeiro aqui. Então, vamos lá no nosso projeto. Lá no nosso projeto aqui, no Flix Aula, só dá o npm install. Tá aqui dentro do nosso tutorial, que tá lá, o React Look For. A gente só vai instalar ele aí, que a gente vai precisar para o nosso formulário. Aí a gente vai esperar um minutinho. Além do React Rook Form, como eu falei, a gente vai precisar colocar a referência do Bootstrap. Então, enquanto ele instala aqui, ó, aqui a gente tem a referência do Bootstrap, ó, link rel, e aqui ó, até tá o tamanho aqui tá diferente, mas é só colocar aqui dentro lá do nosso arquivo HTML. Então, a gente vai pegar a referência do Bootstrap, depois que ele está instalando aqui, mas não tem problema. Então, a gente vai lá no nosso projeto, na pasta public, index.html, aí aqui a gente já tem algumas referências aqui, né? Dentro da tag head aqui, da tag head aqui do nosso arquivo HTML. Aqui ele está instalando. Aqui, então, esse aqui é do nosso carrossel, esse aqui é a fonte do Google, esse aqui é o estilo também do carrossel, e embaixo do estilo do carrossel, e a gente pode colocar o nosso estilo do Bootstrap aqui. Tá vendo? Bootstrap, para que a gente possa utilizar todas aquelas classes do Bootstrap em qualquer página da nossa aplicação. Por quê? Porque tudo renderiza aqui depois, né? Tudo vem aqui para o nosso index HTML. Certo? Então, olha lá, o que aconteceu aqui, ó. A gente rodou aqui o nosso React Rook Form. Então, deixa eu só ver aqui o React Rook Form. Vamos ver se ele instalou aqui. Opa. Ah, não, desculpa, ele não é uma instrução que a gente vai conseguir rodar ele aqui. A gente só vai conseguir utilizar ele como lib mesmo. Mas se ele deu ali, ele instalou normal. A gente deu o npm install aqui, React Rook Form, ele instalou normal. E a gente colocou a referência aqui do Bootstrap. Conseguiram fazer isso aí? Beleza? A gente só fez esses dois até o momento. Lá no tutorial dá para seguir bem tranquilo. Se alguém não estiver conseguindo colocar, mexer agora, pode acompanhar depois no vídeo. Beleza. Uma vez feito isso, aí agora a gente já pode criar o nosso formulário. Então, o nosso formulário vai ser um form normal, até coloquei o código aqui e vou dar uma explicada nele o que a gente está fazendo aqui. Só por questão de organização, então a gente tem aqui a nossa pasta public, né? Deixa eu só mostrar aqui o que a gente tem, né? Então, a gente tem a node módulos lá, que está os módulos, as libs, nossa, a pasta public, que está o nosso index HTML, e a pasta SRC. Dentro do SRC, que a gente tem algumas pastas importantes aqui, ó. Os assets, que são os complementos, né, os acessórios, no caso de imagem, vídeo, qualquer coisa que a gente focou. Os components, que são as componentizações, então a gente tem um cabeçalho, o rodapé, a gente tem os modals, tem um carrossel, tá tudo aqui dentro. Data, que é onde estão os nossos dados. E a gente tem aqui o index.js aqui, que é da onde que tudo vai partir aqui, e tem o app.js, que é o miolo da nossa aplicação principal. Então, a gente vai ter algumas páginas aqui, a gente vai organizar. Por exemplo, a nossa página inicial, a gente pode chamar ela de home, só por questão de organização, que tipo, a gente vai precisar utilizar o index.js para criar as nossas rotas. A gente vai criar uma página de cadastro de categorias. Então,
Só por questão de organização, isso não são componentes, vão ser páginas mesmo. Então, aqui dentro de SRC, a gente vai criar uma pasta, new folder, vou chamar de pages. Beleza? Então, cria aí. Aqui dentro de SRC, a gente criou uma pasta pages. Dentro de pages, a gente vai ter algumas páginas diferentes. Basicamente, a gente vai ter uma página aí para cadastrar a categoria, uma página para poder cadastrar vídeo, uma página para poder fazer a listagem. Espera aí, Pedrão. Aqui? Em qual local aí? Por quê? Tá dando erro aí, Pedro? Aonde? Aqui mesmo, nesse ponto aqui? Aqui é só o caminho aqui que a gente está voltando diretório, né? É como é que a gente vai partir do Pages. Ah, aqui você está falando? Porque aqui ó, é o header. Aí aqui ó, a gente está chamando o cabeçalho. E aqui está o footer. Aqui a gente está utilizando os componentes de cabeçalho e rodapé. Porque o que a gente faz? A gente tem o cabeçalho e o rodapé. A gente está importando eles com o nome de header footer aqui. E aqui a gente está utilizando ele. Ó. Eu utilizo como é uma tag única e eu só uso ele. Entendeu? É só porque na hora que eu coloco header, aparece cabeçalho. Na hora que eu coloco footer, aparece rodapé. É só isso. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, então? Então, a gente já criou a nossa pasta Pages. Dentro de Pages, a gente vai ter algumas páginas. Então, mantendo aquele padrão que dentro das nossas páginas, dentro dos nossos componentes, etc., a gente sempre vai ter lá aquele padrão de index.js e style.js ou estilo JS, tanto faz. Então, aqui dentro de Page, a gente vai criar uma outra pasta, new folder. Aqui eu vou chamar de categorias. Beleza? Dentro de Pages, eu criei aqui categorias. E aqui dentro de categorias, eu vou criar o meu arquivo index.js, que essa que vai ser a nossa página, que vai ter o nosso código. Então, dentro de SRC, a gente criou um diretório Pages. Dentro de Pages, eu criei um diretório categorias e tudo que for dessa página de categorias, eu vou colocar aqui dentro do index.js. E aí, logicamente, se eu tiver alguma coisa para estilizar, dentro de categorias, eu posso criar um arquivo de estilo padrão também. E esse vai ser o nosso formulário aí de cadastro de categorias. Basicamente, a gente vai utilizar os inputs que vocês já estão acostumados, input HTML com estilização de Bootstrap. A única diferença vai ser aí o register lá para a gente poder, para deixar o hook form e fazer a gestão do formulário para a gente. E aí depois a gente vai criar a função responsável por fazer o submit, por pegar os dados do formulário e enviar para a API, que o JSON Server vai estar gerindo para a gente. Mas toda essa organização a gente vai fazer depois. A gente está indo por partes agora. A gente já viu o que é o JSON Server, que a gente precisava entender, porque senão a gente já vinha aqui e não ia saber muito bem o que a gente estava fazendo. Então, já deu certo de criar o arquivo aí? Criou os dois diretórios, pages e categorias dentro de search, de SRC, e criou o arquivo index.js. Uma vez com o arquivo criado, a gente tem esse código aqui que eu vou dar uma explicada dele. Então, pode pegar ele aí. Vou pegar o código que está aqui até no final. E coloquei ele aqui, ó. Então, aqui a gente está importando o React normal. A gente está com o use state e use effect que a gente vai utilizar depois, que a gente vai precisar fazer use state para poder manter o estado aqui. E o use effect a gente vai utilizar ele para poder fazer a comunicação com a nossa API. Então, a gente já está importando, mas não está utilizando por enquanto. A gente está importando os componentes header e footer. Lembra que a gente criou o header footer, que é o cabeçalho e o rodapé? Por quê? Aí a gente agora está criando uma outra página aqui de cadastro de categoria. Então, é só eu importar e utilizar para o meu cabeçalho e meu rodapé poder aparecer. E aí, o que a gente tem aqui de diferente aqui é o import do React Look Form, que foi essa lib que a gente acabou de inserir. E ela vai ser responsável pela gestão do nosso formulário.
Então, a nossa página aqui, a gente está criando aquele padrão normal, ou seja, tudo que a gente faz é tudo componentizado, né? Então, essa página aqui, a gente entende ela como o mesmo padrão do componente, function, o meu, dá um nome, deu um nome de cadastro, categoria, se eu quisesse dar o nome de categorias, também poderia, sem problema nenhum. Depois, na hora de importar, eu posso utilizar da forma que for necessário. E aqui que tem algo que é específico aqui do React Look Form. A gente está definindo algumas variáveis aqui que são padrões, que são o register, o handle submit, que vai ser a função aqui, e se eu for ter erros, e estou pegando tudo isso aqui dessa classe aqui, que é o useForm do React Look Form. Basicamente, essas variáveis que eu estou tendo aqui, que eu estou definindo aqui, elas vão ser responsáveis para que a gente consiga fazer a gestão do nosso formulário. O register aqui, a gente vai definir em cada um dos inputs nosso aqui, para que a gente consiga ter relação dos inputs com o nosso formulário aqui. O handle submit, eu vou definir qual função que eu vou chamar para poder manipular os dados de retorno desse formulário. Então, aqui, ó, eu estou com o handle submit aqui, tá vendo? Estou no meu form, no onSubmit, quando eu estiver submetendo o formulário, aí aqui eu estou chamando aqui a minha função handle submit. Aí eu tenho que passar como parâmetro aqui para ele aqui, um método aqui, que vai ser responsável por manipular. Então, esse método aqui do handle submit aqui, ó, que está sem nada, por enquanto a gente não criou. Ou seja, a gente não fez nada ainda. Então, a gente vai precisar criar ele depois. Aqui o class name form group, bootstrap purinho, né? Não tem nada demais. Input type text, class name também, ó, form control, bootstrap, normalzinho. Placeholder é só para poder aparecer lá, né? Normal também, todo mundo já está acostumado. O name também. O name aqui, ele é muito importante, porque esse name vai ser responsável para que a gente consiga fazer a ligação com os nossos... com a nossa API depois. Por que eu estou pegando name, descrição, URL, cor, né? E são as informações que eu vou salvar. Isso aqui é basicamente o ID dos meus inputs, né? O name. E aqui, o que é importante, como falei, esse ref igual ao register aqui, ele que está fazendo um vínculo ali com o React Look Form. E aqui eu estou pondo o required, que aqui está true, né? Que é verdadeiro. Aqui, no caso, o único padrão de validação está colocando aqui que eles são requeridos. Mas a gente poderia colocar, por exemplo, aqui no nome do título, aqui, se tiver vazio, a gente já colocar uma mensagem que vai aparecer embaixo, fazer um padrão de validação qualquer, por exemplo, validação de CPF, validação de CEP, a gente poderia fazer qualquer outra coisa aqui. Então, todos os inputs nossos que estão normais, esses inputs já estão acostumados, o último aqui que é o type color, os class name tudo igual, o input type submit, então é o botão nosso de enviar, né? O class name também, bootstrap, né? btn primer ali, normal, e o value dele salvar, que é o texto que ele vai aparecer. Então, aqui esse input é o nosso botão. Tudo isso está dentro de um form, como eu estou falando aqui, que o onSubmit dele vai ser o handle submit, que faz parte do React Look Form. Então, basicamente, isso aqui é para que a gente consiga ter a gestão de formulário do React. Os inputs, tudo normal. Aqui, antes de começar o formulário, coloco o header, depois de terminar, coloco o footer. Tem uma div envolvendo tudo aqui, porque dentro do React eu não posso ter aqui, por exemplo, eu começo com um header e termino com um footer. Eu tenho que ter uma div, algo que envolva todo. Ou eu posso fazer simplesmente assim, eu posso criar uma tag morta aqui, ó, sem escrito div, tá vendo? Não é nem uma div. Ele só abre e fecha, tá vendo? Abriu aqui, fechou aqui. Às vezes vocês podem ver assim também. Funciona normal. Mas eu prefiro deixar a div aqui que fica mais visual. Essa div aqui, no caso, não vai impactar em nada pra gente. E depois, aqui no final, a gente tem aí o nosso export default. Beleza? Deu certo aí? Conseguiram criar um arquivo e conseguiram salvar ele? Beleza? Basicamente, a gente vai acompanhando aqui. Então, deu para entender o que a gente está fazendo. Como falei, para poder estudar um pouquinho mais do React Look Form, eu coloquei lá a referência dele aqui, está lá no nosso ambiente virtual e está aqui também.
Tá o link aqui do React Look For, então vale a pena dar uma olhadinha. Aí a gente tem um problema aqui, ó. Quando a gente vai rodar uma aplicação React aqui, ó, a gente vê que a nossa parte de categorias está em pages categorias, né? Quando a gente vai rodar, por padrão, a rota que ele vem aqui dentro do index.js. E o que ele está achando dentro do index.js? Ele está achando só aquela página nossa principal. Então, se eu dar um npm start aqui, ó, esperar um pouquinho, ele vai rodar. O que vai acontecer? Ele vai abrir a nossa parte padrão, que mostra o header, o footer, lá no meio a nossa aplicação lá, que é o meu Flix lá, estático, da forma que ele está. Aí, se eu quiser acessar a página ali de categorias, então eu consigo ir lá, digitar, por exemplo, barra pages, barra categorias, e ele vai mostrar? Vamos ver se dá certo aqui. Espera ele carregar aqui. Carregando. Deixa eu ver se não deu nenhum erro. Não, ele está startando o servidor mesmo. Até ele startar o light server aqui, às vezes ele demora um pouquinho. Mas beleza, deu meu Flix aqui. Isso aqui é aquilo que a gente já tinha mesmo, né? Tranquilo. Todo mundo criou. A propósito, gostei aí. Tem vários os mil Flix aí de vocês. Vários aí já criaram aquela introdução. Alguns aproveitaram. O Pedro mesmo aproveitou uma introdução que ele já tinha feito de um outro projeto, né, Pedro? Colocou aqui, ficou legal. E teve outras pessoas também da Nática, a Bruna, eu vi também colocar uma introdução própria aqui, então tá ficando bem legal a aplicaçãozinha. Qual que seria aqui, então, que você ia pensar? Se eu quiser, só eu colocar um link, então, né? Então eu vou ter pages categorias, né? Se tudo está partindo do Index, então, se eu colocasse aqui, por exemplo, pages barra categorias, será que dá certo? Não dá. Ele devolve para o mesmo lugar. Por quê? Porque aqui dentro do React ele trabalha com o esquema de rotas. Então a gente precisa ter uma rota definida. A gente precisa que o index aqui, ó, quando eu bato nele, ele tem um sistema de gestão de rotas. Então, se eu colocar uma determinada URL, ele me manda para um componente. Se eu colocar outra URL aqui, outra rota, ele me manda para outro componente. Então, essa gestão tem que acontecer aqui, porque tudo ele bate aqui inicialmente. Ó. Então, se for criar uma single page application, que vai ser estático lá, com o React, beleza, você não vai ter uma área restrita, você não vai precisar de rota, beleza, que funciona. Mas se a gente for trabalhar, a gente vai ter mais páginas, então é importante. Então, a gente precisa trabalhar com rotas. Isso é muito corriqueiro quando está desenvolvendo aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Precisa implementar um sistema de rotas. E é bem tranquilo aqui. Mais uma vez, a gente lança e vai usar uma lib aqui. Por enquanto, tá funfando aí de todo mundo aí? Então, o que a gente fez por enquanto, resumindo agora na aula de hoje? A gente instalou o React Look For, só isso. Colocamos a referência do Bootstrap, criamos aqui a pasta Pages Categorias, dentro dela aqui de categorias criamos o nosso index.js, é o código que a gente já tinha visto e eu expliquei ele. Só isso aí. Aí agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente não consegue acessar, eu expliquei aqui por que a gente não consegue acessar da forma que está aqui. E o que a gente vai ter que trabalhar? A gente vai ter que pegar esse código que está aqui dentro do nosso index aqui, ó. Tá vendo? Esse código que é o quê? Que é o chamado do header, app e footer. Isso aqui, ó, e logicamente as chamadas que a gente tem aqui, a gente vai ter que criar uma página home para que quando eu tentar acessar o meu caminho à raiz, aqui dentro eu vou chamar a rota home. Depois, quando eu quiser acessar categorias, e aí eu colocar barra categorias, por exemplo, aí eu vou acessar a página de categorias. Então, o que a gente vai ter que fazer? Essa página index aqui, o JS, ela vai ser responsável por trabalhar com as rotas, certo? Então, aqui, ó, que está a nossa página principal, que é a chamada do header, do footer, do app, né? Na verdade, é só isso aqui que é a nossa página principal. O conteúdo realmente está aqui, né? Que é o app. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aí
uma página aí, uma pastinha home aí, para a gente poder trabalhar com essa rota específica. É só para a gente poder agrupar isso aí. Então, vamos aqui dentro de Pages, ó. Vamos criar mais uma pasta aqui, new folder. Vamos chamar de Home. E dentro de Home aí, vamos criar um arquivo index.js. Então, o que a gente fez aqui, ó? Dentro de Pages, a gente criou a nossa pasta Home, e dentro de Home criamos o index.js. Por que a gente está fazendo isso? Porque aqui no index da raiz, aqui, ó, que está chamando o header, o app e o footer, ó, isso aqui vai sair daqui, ó. Aqui vai ficar responsável por quê? Por fazer a gestão de rotas. Então, tudo isso aqui, ó, ele sai daqui, ó. Opa. Tudo isso aqui vai sair daqui. Então, o nosso index aqui da raiz vai tirar isso aqui, ó. E a gente vai trazer para onde? Dentro do home do index.js. Então, aqui dentro, aqui, ó, do nosso tutorial, eu já coloquei os imports, porque só muda que eu tenho que voltar a diretório a mais, viu? Quando tá ponto, né? A gente já sabe que tá voltando diretório. Então, vou copiar o código aqui do meu home aqui, que nada mais é o quê? É a chamada do header, app e footer, lembrando que eu tenho que ter uma div envolvendo todo mundo aí, ou pode ser uma div morta. Então, é React, né? Sempre vai ter esse import React, importando o app, o header, o footer aqui. E o nosso home, export default home. Então, esse home vai ser o quê? É aquela página igualzinho que estava no index, não muda nada. Só que aí, quando o usuário tentar acessar o barra, a raiz da nossa aplicação, eu mando para o home. Quando ele tentar acessar o barra categorias, eu vou mandar para onde? Para categorias. Então, e aí a gente consegue fazer toda essa organização. Conseguiram fazer aí? Criar a pastinha home, e dentro do home index, e exatamente esse código, que na verdade não tem nada demais. Lembrando, né, o ponto, estou voltando em diretórios atrás, porque como a gente está aqui no index, né, se eu voltar aqui do home, eu caio na pasta pages aqui, se eu voltar mais uma vez, eu caio nessa SRC. Por isso que eu estou voltando duas vezes para voltar nessa SRC e acessar os componentes aqui, ou acessar o nosso app aqui. Deu certo aí, gente? Beleza? Entenderam? Onde que vai criar a pasta home? Dentro de pages. Então, dentro de pages. Dentro de pages já tinha categorias, né? Aí você cria home, dentro de home você cria um index.js. Pessoal, se conforme for fazendo aqui, ficar alguma dúvida de alguma coisa aí, pode ir falando. Igual a Helena falou, às vezes perde algum ponto aí ou não entende. Às vezes eu passo um pouco rápido aqui, é só ir falando, eu vou parando. Joia aí? Beleza. Então, a gente já tem a nossa home, nossas categorias, e aqui dentro do index, vocês viram que eu apaguei lá aquele chamado do app, tudo que a gente tinha, né? Apaguei até as referências aqui, e agora a gente tem que fazer uma forma que, ó, quando eu chamar o barra, eu quero ir para o home. Quando eu chamar o barra categorias, eu quero ir lá para aquele cadastro de categorias. Então, para que a gente consiga fazer essa gestão Deixa eu parar minha aplicação aqui. Para que a gente consiga fazer essa gestão de rotas, a gente vai lançar mão de mais uma lib. Então, aqui, olhando aqui, para que a gente consiga fazer isso, cadê? Eu até tinha colocado isso. Ah, tá. Antes, só para a gente ver se está certo, igual eu falei aqui, ó, vamos chamar a nossa pasta, vamos chamar o nosso home aqui, ó, só para poder ver se continua funcionando. Porque se eu chamar aqui, por exemplo, o categorias, a gente vai conseguir ver categorias. Se eu chamar o home, eu vou conseguir ver o home. Então, se eu chamar o home aqui, ó, vou colocar um barra aqui. Aqui eu tô dentro do index.js, eu apaguei aquela chamada do app, e aí eu tô chamando só o home aqui agora. O que o home é? É a pastazinha que a gente criou aqui, ó. E aí, quando eu dei, ele fez o auto-import. Import home from, ponto, ou seja, a partir desse diretório, que é o SR, que é o diretório raiz, né?
quero ir na pasta Pages Home. Se eu coloquei o Home aqui e salvar, então quer dizer que ele vai conseguir funcionar normal. É para ele funcionar. Minha aplicação tem que continuar funcionando. A única coisa que eu tirei é o quê? É aquela chamada que estava quebrada e coloquei tudo numa única página. Se isso funcionar, depois a gente só precisa gerir as nossas rotas. Então, vou colocar um npm start aqui e vamos ver se continua funcionando. Se continuar funcionando, a gente está no caminho certo. Se der algum erro, a gente tem que arrumar. Deixa eu fechar aqui. Vamos esperar ele carregar aqui. Opa, deu erro aqui. Dentro do arquivo index.js do src. Erro. Será que é do index CSS? Espera aí que ele está falando que está com múltiplos imports. Vamos ver aqui. Eu acho que é por causa disso mesmo. Será que é o index.js? Não, index CSS, o home. Pode report React. Peraí, deixa eu salvar aqui também, se não tem nenhuma alteração. Eu não tinha salvo meu home aqui, não sei se é isso. Vamos, deixa eu só dar um start de novo para ver se é. É isso, Pedro, o teu foi direto, né? Eu tô achando que eu não tinha salvo meu home. Ele tava com a bolinha ali ainda. Vamos ver aqui. Ah, beleza. Foi isso mesmo, Pedro. Ó, tá funcionando normal. Não tinha dado certo, por quê? Porque eu coloquei o código aqui do home e não salvei. Quando ele fica com a bolinha aqui, que a gente altera alguma coisa, tá vendo? Quer dizer que ele não foi salvo. Então, você tem que dar um Ctrl S. Faltou só dar um Ctrl S aqui mesmo. Beleza. Continua funcionando aqui, normal. Se eu mudar aqui do home, por exemplo, aqui no CRC aqui, ó. Vou apagar o home aqui e vou colocar aqui categoria. Deixa eu ver categorias. Deixa eu ver se ele vai dar o auto import aqui. Não deu auto import. Acho que é cadastro categoria que a gente tinha colocado lá no export default, né? Cadastro categoria. Só para fazer um teste aqui. Ó. Cadastro categoria. Auto import. Olha lá. Importou aqui o cadastro categoria aqui. Aqui dentro do nosso auto import. Se a gente rodar aqui agora, por exemplo, eu tirei o home e agora eu estou chamando o cadastro categoria, certo? Então, vamos ver aqui se ele aparece lá. Olha lá, está aparecendo aqui, está um pouquinho desconfigurado, mas está o nosso cadastro categoria. A gente tem que colocar isso aqui dentro de um container aqui, né, para diminuir o limite dele, mas lá, está título, descrição, link extra, a cor para poder selecionar e o botão submit. Falta a gente só dar uma estilizadinha nele aqui melhor. Depois está usando o Bootstrap padrão. Aqui também está faltando a gente mandar aqui a nossa página. Ele utiliza todo o tamanho da tela, tá vendo? Ele fica sobrando aqui também. Ó. Falta alguns detalhes de estilização, mas depois a gente arruma. A gente está vendo que consegue arrumar, só que eu preciso ter uma rota, né? E como eu falei, para a gente poder fazer esse sistema de gestão de rotas, só para a gente poder finalizar aqui, ó, a gente precisa fazer isso. Dependendo de como for a chamada, se eu colocar, por exemplo, barra categorias, eu chamo cadastro categoria. Se eu colocar só barra, eu chamo meu home. Então, a gente vai utilizar para isso um sistema de gestão de rotas aqui, que é o React Router DOM, que é o mais utilizado. Então, a gente vai dar um npm install aí, React Router DOM.
E aí nele, depois que ele instalar aqui, a gente vai conseguir fazer nossa gestão de rotas. Então aqui a gente vai dar um import aqui no React Router DOM, e aqui tem algumas coisas dele que na verdade a gente vai utilizar só o switch route e o browse router aqui por enquanto. O redirect a gente não vai. Então como que ele funciona? A gente vai importar o que a gente precisa, aí a gente vai colocar lá, ao invés do que a gente tem lá aqui, ó, o React Restrict Mode, a gente vai colocar o browse router, que ele vai ser responsável por fazer a gestão dessa página agora. E no browse router eu vou colocar um switch. O switch é um selecione, né? O que eu vou selecionar? Se o caminho da minha rota for barra, eu vou chamar o componente home. Qual é o componente home? É o barra pages home. Se o caminho, se a rota que eu mandar for barra categorias, eu vou chamar o meu componente categorias, que no caso categorias aqui, ou cadastro categoria, igual a gente fez lá, tanto faz, vai vir da minha página categoria. Então, e esse exact aqui, ó, ele é importante por quê? Porque eu estou colocando barra de forma exata. Ele vai chamar o home só se tiver barra exata. Porque senão, se tiver barra home, barra categorias, por exemplo, ou barra categorias para frente, ele vai tentar chamar o home primeiro aqui, ó, porque ele acha esse barra antes do categorias. Por isso que ele vai chamar aqui o home só quando for exato, só o barra sozinho. Por isso esse exact aqui, ó. Então, o React Router DOM vai servir para isso, para que eu consiga definir, tá vendo? Vai alterar um pouquinho. Eu defino um caminho e, a partir desse caminho, eu vou chamar um componente. Então, a gente pode pegar esse código aqui, ó. Esse aqui é exatamente o código que a gente precisa aqui no nosso Index. E alterar ele aqui, ó. Tranquilo. Mas está salvo aqui não, que aí dá para você ir acompanhando depois. Pessoal, então importando o React normal. React DOM nem a gente está utilizando agora aqui. O home, o categorias pode chamar de cadastro categorias, tanto faz, então a gente está importando o home, o categorias. E a gente tem aqui o nosso index também. Aí o que é importante para a gente fazer a roteirização é o React Router DOM. A gente tira aquele strict mode e colocou aqui o browse router, tá vendo? Que ele que vai ser responsável por fazer a gestão das rotas. E aí, dentro dessas rotas aqui, ó, a gente vai selecionar a rota que a gente quer executar. Então, eu vou definir as minhas rotas. Se o caminho da minha rota for barra, eu vou chamar o componente home. Lembrando que tem que ser exato barra. Por quê? Porque senão, se ele ver barra categorias, ele vai ver o barra, vai tentar chamar o home. E aí, se eu chamar o caminho aqui barra categorias, e aí ele vai chamar aqui o componente categorias. Tá vendo? E agora a gente já pode criar quantas páginas quiser e fazer toda essa gestão de rotas. Vamos rodar aqui, npm start. Mas voltou aqui no home normal. Porque o caminho padrão é barra. Mas agora se a gente colocar barra categorias, a minha rota agora já consegue funcionar. E vim aqui para o meu cadastro. Se eu colocar só barra, aí já funciona normalzinho, já está tudo ok. E agora, se você quiser criar qualquer outra página, por exemplo, a gente poderia criar uma rota aqui, por exemplo, 404. Se pegar e mandar aqui para um caminho que eu não conheço, eu falo que essa página não existe. Mas aí depois a gente vai criar a nossa página de vídeos, também a gente vai ter outras rotas, a gente vai criar uma página de login, uma página de listagem, a gente vai ter várias outras. Mas agora a gente já tem a nossa página de categorias e a gente já consegue trabalhar com rotas, utilizando aqui o React Router DOM. Conseguiram entender o que a gente fez? Quem está acompanhando, deu certo? Beleza. Qual que é o trabalho agora, por enquanto aqui, ó? Só para poder treinar um pouco. Quando a gente está na raiz aqui, ó, qual que é a ideia? Eu tenho que ter uma forma de acessar essa área restrita, né? Então, você colocar aqui um botãozinho, pode ser que um botãozinho no cantinho pequenininho, área restrita. E na hora que eu clicar nele, você vai mandar para a nossa rota de categorias.
Então, tentar fazer isso aí, na hora que você clicar no botão, e aí você vai ter que pesquisar um pouquinho aí para poder fazer isso. Pesquisem um pouco como criar um link com o React Router DOM. Porque ao invés de ser aí o SRC, você vai colocar um link to lá dentro do clique do botão lá, ou na URL normal, você vai colocar link to e barra categorias. Então muda um pouquinho, explore aqui o React Router DOM. Eu coloquei também lá no ambiente virtual a descrição dele, aqui tem a página dele aqui. E aqui dei uma explorada aqui nos básicos aqui, como que eu consigo criar, ou o que vocês querem fazer? Colocar um botão. Coloquem no botão, nesse botão você vai para categorias. E como eu falei, logicamente para isso você vai precisar do React Router DOM. É isso aqui, ó, tá vendo? Link to, aí ó, tá vendo? To barra, aí você tá indo para o home. É exatamente isso aqui, ó. Aí já está contado já o que você vai fazer. Isso aqui é o quê? É a mesma coisa de um href, sabe? Quando você faz lá que você vai criar um link, href. Como a gente está utilizando o React Router DOM, você tem que importar ele, né? É só você fazer isso aqui. Lembrando, você vai ter que dar um import, o link aqui e o React Router DOM. Já vai dar certo. Pessoal, ficou alguma dúvida? Aí, depois, na próxima aula, a gente vai começar a fazer essa integração. A gente vai tentar, vai fazer cadastrar. Dá normal, aí. Dá. Quando você vai criar um botão lá, e aí, quando clicar no botão, você manda ele para uma... Ao invés de colocar lá o clique, lá você mandar para um href, você vai colocar para esse link to aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui de botão aqui. Aqui está o Basics. Tá só os link to aqui. Igual que tá aqui, ó. Tá o Home, About, ó, Dashboard. Aqui tá todo o código aqui. Coloca primeiro como link normal e depois a gente muda para botão. É que, na verdade, Pedro, quando você pega isso aqui, ó, é melhor você criar o link e estiliza ele como botão, do que criar um botão realmente, sabe? Cria um... Porque quando você aplicar um estilo aqui dentro desse link aqui, ó, você pode aplicar um estilo igual quando você aplica um estilo dentro de um A lá, de uma âncora, para ele ficar parecido com um botão, colocar borda, colocar fundo, etc. Mas dá certo. Pessoal, qualquer dúvida, podem postar lá no ambiente virtual, podem me chamar dentro do WhatsApp e amanhã a gente tem a nossa aula de inteligência artificial. Logo mais às 11 a gente tem aí uma reuniãozinha rápida, prometo, no máximo meia hora, só para poder tratar sobre o nosso exame padrão ENAD lá, que vai ser muito importante para o nosso curso. No mais, boa próxima aula para todo mundo aí. Abraço, até mais, galera. Aquele salve. Ô, Matheus. Opa! Qual que é o site lá que tem os cursos que você falou, as palestras? Então, Ou pode pegar qualquer uma no setor de fazer tecnologia? qualquer webinar ou qualquer seminário. Então, se você colocar aqui, ó, webinar online aqui, ó, e aí vai ter vários... Eu sempre estou mandando para o pessoal cadastrar também. Qualquer evento online que tenha, porque tem uma semana de curso que eu estou mandando, que tem um tanto de palestra, tem os webinars também. Aí, se você pegar um desse aqui, deixa eu ver se tem aqui algum aberto. Não, eu dou uma procurar pesquisada aqui. aqui. Eu sempre estou mandando, eu sempre estou mandando lá no grupo. E aí, o que você precisa? Quando você cadastra, você recebe um e-mail, certo? Então, você vai pegar esse e-mail e coloca no documento lá o printzinho dele. Se não tiver certificado, você coloca meia página de um relatóriozinho do evento. E aí você coloca a carga horária. Para cada palestra dessa, webinar, seminário, você pode contar no máximo 2 horas. Que então não pode passar de 2 horas. Por exemplo, se é uma semana de curso e tem várias palestras, aí você vai fazer uma por uma. Ou se a semana de curso tiver um certificado no final, beleza, mas está tendo muitas. Não, tranquilo. Beleza? Dificuldade, eu sempre estou mandando lá no grupo. Fica atento lá no nosso grupo geral que eu sempre estou mandando. Certinho, então. Obrigado. Falou.